Será que o Alexandre de Moraes é bolsonarista? Porque a imprensa só ataca bolsonarista e nessa aqui a imprensa não está perdoando ele. Está caindo de pau em cima do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e as críticas são pesadas. Teve matéria do UOL que fala o seguinte: deve acontecer o impeachment do Moraes por abuso de poder e abuso de autoridade. Meu amigo, não estão alisando o ministro dessa vez não. O STF tá, como é que eu vou usar esse ditado sem ficar feio? Tá com o U na mão, só para você entender. Por quê? Porque o Barroso tá tentando relativizar o negócio, mas tem muita mensagem que ainda não foi exposta. E a Folha de São Paulo falou que vai abalar a estrutura. Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo? É lógico, você não vai esquecer de se inscrever no canal, né? Isso é importante. Dá o like também, compartilha. Depois que eu virei pidão, que eu comecei a encher o saco de vocês, o engajamento da página cresceu, a gente está tendo mais conteúdo, tá chegando em mais pessoas e a gente está ganhando mais inscritos. Então vocês são demais. Desculpa aí, mas eu vou ser pidão, tá bom? Não vou pedir pix, mas vou pedir aí. Dá um like e se inscreve no canal. Mas bora começar? Eis-me aqui de novo com o meu terno psicodélico. Tô chique. Não, pelo menos fala que eu tô chique aí, beleza? Ou então que eu tô feio, tá bom? Mas vamos começar, que eu sei que você tá aqui por matéria. Eu sei que você tá aqui e eu adoro quando o bicho pega, né? É assim que eu gosto de trazer matéria para vocês. Vamos lá. Olha só a matéria do O Antagonista. A matéria, dando crédito aqui, é do Ricardo Katzmann, né? A vaza toga pode terminar em vaza Xandão. Ou seja, será que o jogo agora esquentou a tal nível de crescer um discurso pelo impeachment do Alexandre de Moraes? Será que o impeachment agora pode acontecer? Olha, eu sou muito cético quanto a isso. Eu não acredito muito no impeachment porque eu já sei como é que o sistema funciona. Mas tem dois pontos aqui que a gente tem que analisar. O primeiro ponto: o impeachment do Alexandre de Moraes é bom demais, mas nem para os bolsonaristas. É para o Lula. O Lula vai colocar mais um ministro lá dentro. E aí, meu amigo, você já está com medo do Brasil virar Venezuela? Aí é que a gente sai dos 6 e entra na meia dúzia. Ou seja, cara, vai ser o Lula que vai indicar outro ministro. Então, não vai trocar muita coisa. Mas, enfim, a gente precisa entender alguns pontos. A gente precisa fazer algumas ligações mentais aqui para poder entender o que está acontecendo. Dessa vez, o jogo é diferente. O que é diferente no jogo? Uma que é bom para o Lula, outra que não é o bolsonarista que está pedindo o impeachment do Lula. Não sei se vocês entenderam, dessa vez são os setores progressistas, ou seja, é a mídia, é a Folha, o Afoice, ou do jeito que você quiser chamar, de São Paulo, que está pedindo, que está atacando o ministro do Supremo, que está partindo para cima dele. Não só a Folha, matérias também da UOL estão sendo escancaradas, ou seja, tem que ter um impeachment do Alexandre de Moraes. Dá uma olhada. O Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele precisava se manifestar. Demorou demais se manifestar, inclusive foi até numa festinha com o Alexandre de Moraes ontem. E aí o Barroso falou o seguinte: olha, não tem nada demais, tá tudo normal, não dá impeachment, é mais pura justiça do Brasil como ela efetivamente é. Ele não tá mentindo, é a justiça do Brasil como ela é. Cria tribunais de exceções e simplesmente não observam a lei. Só que o problema aqui ele minimizou. Mas sabe por que tá trancando a agulha? Porque tem 6 gigas. 6 gigabytes de informações. O Partido Novo já apresentou uma queixa-crime contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes lá na PGR. E aí, as informações são falsidade ideológica, formação de quadrilha, sem contar que pode ser uma infinidade de crimes que pode ser configurada aqui no caso. O Ale de Freitas, ele comentou o seguinte: uma infinidade de crimes funcionais e de responsabilidade está mais do que fortemente documentada. Em 2019, eu apontei vários do meu pedido de impeachment. De lá para cá, só piorou. A quadrilha que se instalou no TSE e no STF
foi exposta. Mas esse discurso não está adstrito ao discurso dos bolsonaristas, tá? Dos bolsonaristas. Ou seja, gente da esquerda está levantando esse discurso. Muitas pessoas estão levantando esse discurso aqui. E aí, onde que o bicho pegou ainda mais? Porque atacaram uma imprensa. O Mário Frias fez essa publicação aqui do José de Abreu, mostrando a mentalidade da esquerda. Esses caras aqui são os que defendem a democracia? Pois é, olha como eles mesmos se entregam ao falar demais. Fascismo não liga para isso. Fecha o jornal e pronto. Regular é para democratas. Então o Zé de Abreu aqui, lá atrás, ele disse que quem quer fechar jornal é fascista. Pois bem, olha a publicação de hoje. O Alexandre de Moraes deveria mandar fechar a Folha de São Paulo. Vocês entenderam? Folha de São Paulo, entendeu tudo, né? Então, o que vocês estão vendo é que a Folha de São Paulo comprou essa briga e os outros jornais, o UOL, Globo, Jornal Nacional, sabem que com uma canetada podem ir para o buraco. Se fizerem uma crítica que não é favorável, cancelamento do jornal. É isso aqui que eles pedem. Você quer outro exemplo? Vamos lá. Vamos pegar uma matéria do Terra. Use sua criatividade, diz Auxiliar de Moraes ao pedir investigação contra a revista Oeste. Olha só que interessante. E é tão interessante que pela primeira vez eu vi a imprensa chamando o Rodrigo Constantino e o Paulo Figueiredo de jornalistas e não de blogueiros. Olha que interessante. O gabinete do ministro do STF escolheu alvos para serem investigados por órgão interno do TSE, de jornal. Em nota, o Moraes afirma que todas as ações seguiram os preceitos regimentais. Ou seja, é lógico que eles vão minimizar. Mas o fato é que isso aqui não é normal. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, escolheu alvos a serem investigados pelo tribunal, que, por sua vez, produziu relatórios para embasar as decisões do ministro da mais alta corte do país, ou seja, relatórios programados. Os pedidos de investigação ocorreram antes e depois das eleições. Presta atenção. Antes e depois das eleições de 2022, período no qual o órgão de cúpula da Justiça Eleitoral era presidido pelo próprio Alexandre de Moraes. Segundo a reportagem, auxiliares de Moraes, tanto do STF quanto do TSE, trocavam mensagem de WhatsApp com técnicos do Tribunal Superior, solicitando de forma não oficial a produção de documentos para serem utilizados em inquéritos no Supremo contra os bolsonaristas. E aí, é interessante a gente observar aqui um momento em que ele fala, né, da revista Oeste. Em dezembro de 2022, Vieira enviou mensagem ao Tagliaferro como pedido específico. Segundo o jornal, o juiz instrutor de Moraes pediu ao técnico do TSE levantada sobre revistas golpistas para desmonetizar nas redes. O negócio é atacar a renda das empresas. É o que a Jovem Pan sofreu. A solicitação foi acompanhada de um link do X, antigo Twitter da revista Oeste. No dia seguinte ao pedido, Tagliaferro reportou que encontrou apenas publicações jornalísticas. Na Oeste, questionou o auxiliar de Moraes sobre o que deveria colocar no documento. Use sua criatividade. Respondeu Vieira, orientando Tagliaferro a inserir no relatório opiniões mais ácidas. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que está extrapolando com base naquilo que enviou. Complementou. Ou seja, tudo articulado e coordenado. Essa matéria não é de um jornal de direita. Essa matéria é do Terra. Ou seja, a Folha, o Terra, o UOL, a Globo, todos estão mostrando. Ora, se nós não agirmos, vão fechar os nossos jornais. E olha só, o mundo não dá volta, o mundo capota. Quando recusei me retratar ao Ayrton Vieira, disse que preferia perder o contrato na Jovem Pan a perder a decência. Já tinha convicção de estar agindo com justiça. Hoje tenho absoluta certeza. E pasmem, adivinha quem era o ministro que estava falando com o Tagliaferro? Pois é, o mesmo, né, auxiliar do Moraes, que estava lá articulando sobre, né, o que está
exposto aqui contra a revista Oeste. Como que o UOL está tratando? É aqui. Moraes terá de enfrentar impeachment por abuso de poder e desvio de função. Você já imaginou ver uma matéria dessa num jornal como o UOL há, sei lá, um ano atrás? É óbvio que você não imaginava. Hoje, o que me faz ter assim, uma certa esperança de que algo pode acontecer é o fato de que essa publicação, né, essas críticas vêm da esquerda, de jornais progressistas. E por que eu acho que isso está acontecendo? Porque exatamente nesse momento. Venezuela. Eu ainda acho que é um efeito Venezuela. Ficou feio demais e escancarado como a Suprema Corte da Venezuela é vinculada e aliada ao Maduro para perseguir opositores. O discurso começou a ganhar força, a situação começou a ganhar força do quanto ficou escancarado a atuação. E aí, setores da esquerda, como o Boric, né, chileno, que é uma referência da esquerda mundial hoje, falou, peraí, por que vocês estão passando pano para isso? E aí a imprensa brasileira sentiu que ela está perdendo ainda mais a credibilidade que ele já não tem por não fazer reportagens sérias. E aí resolveu mostrar que eu não queremos ir para esse caminho da Venezuela lá não, que lá o Maduro fecha a imprensa à torta e à direita. Aqui para nós isso não vai ser bom. Então, isso na minha visão, é um salvo-conduto para a imprensa salvar a sua própria pele. É por isso que essa notícia saiu. O Eduardo Bolsonaro é um dos alvos das matérias. Ele fez a seguinte publicação. Isso não é caso de impeachment, mas para anulação de todos os atos de Alexandre de Moraes enquanto presidente do TSE e presidente de inquéritos como os das fake news. Olha só o que disse o Eduardo Bolsonaro. As matérias da Folha, feitas principalmente pelo jornalista Glenn Greenwald e Fábio Serapião, estão dando conta de mostrar que as trocas de mensagens do Alexandre de Moraes com os seus funcionários, que eram subordinados a ele, dão conta que ocorreu uma influência generalizada nas eleições de 2022. O Moraes ele só perseguia bolsonarista. Ele já escolhia quem seria investigado na intenção de mandar a Polícia Federal na casa dessa pessoa, na intenção de bloquear as contas, de multar. E isso daí serviria de exemplo para intimidar todos aqueles que estavam fazendo ações legais a favor de Bolsonaro. Tudo isso daí fora do devido processo legal, sem ampla defesa, contraditório, algo típico de uma ditadura bananesca, padrão Venezuela ou até pior. Com isso daí nas mãos, já é suficiente e a gente está entrando hoje com pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Vários senadores estão tomando essa iniciativa também e a gente acredita que isso é só o começo. E não basta pedir impeachment de Alexandre de Moraes. Todos os atos feitos por Alexandre de Moraes enquanto presidente do TSE têm que ser anulados. Porque tudo foi eivado de ilegalidade desde o princípio, conforme reza a teoria da árvore dos frutos envenenados. Não nos contentaremos apenas com o impeachment do Alexandre de Moraes, e isso daí é só o começo. Foi só a pontinha dos 6 gigabytes que estão para vir à tona. Deus nos abençoe. Um abraço. Fique com Deus. Vamos lá, pessoal. O que é essa teoria dos frutos da árvore envenenada, ou conhecido The Fruit of the Poisonous Tree? O que é isso? É o seguinte. A justiça entende que quando eu tenho uma prova, que essa prova é ilegal, é fraudada, como são esses relatórios denunciados pela Folha de São Paulo, tudo que surgir a partir daquele relatório também é fraudado. Ou seja, tudo isso é ilegal, é imoral. E se ainda há justiça no Brasil, é o mínimo que se pode esperar. É o mínimo. Então, o jogo fica cada vez mais tenso e mais pesado, tá bom? Vamos lá, eu quero falar de outros pontos agora, eu quero falar de eleição agora, né, que está acontecendo, municipais. Alguns pontos que precisam ser discutidos. Um deles, vamos falar de MBL. O MBL conseguiu um feito, né? O MBL acaba de conseguir o número de assinaturas para criar o seu próprio partido. E aí eu lembro do Aliança pelo Brasil. O que aconteceu, tá? Porque o MBL, cá entre nós, hoje é um grupo inexpressivo se comparado ao grupo bolsonarista. Hoje,
Nós temos o Bolsonaro aí vinculado ao PL do Valdemar da Costa Neto. E se você acha que é um partido de direita, cara, você não aprendeu nada até agora de política. Cá entre nós. O PL não é um partido de direita, é um partido de mensaleiros. Você sabe disso. Mas o MBL conseguiu. Por que o MBL, mesmo sendo fraco, pequeno, perto do espectro bolsonarista, conseguiu as assinaturas? Olha a matéria da Revista Oeste. O Movimento Brasil Livre anunciou que superou o número mínimo de 547 mil assinaturas necessárias para formar um novo partido político, a ser chamado Missão. Conforme o grupo, eles já alcançaram o número necessário em 9 estados. E aí está aqui a matéria da Revista Oeste, MBL alcança o número de assinaturas. Cara, minha pergunta é simples para você. 547 mil assinaturas? O Bolsonaro não conseguiria? O que aconteceu que travou, né? Literalmente travou essa hipótese aí de conseguir, né, as assinaturas? E aí eu entro em alguns contrastes aqui, tá? Alguns conflitos. Quem barrou? Quem impediu? O porquê não surgiu esse partido? Tem alguma coisa de errado nisso. E aí, quando a gente fala em MBL ou PL, Partido Liberal, e a gente fala que isso não é direita nem aqui nem na China, e hoje o Bolsonaro é refém desse partido, então, cá entre nós, eu sei que você é bolsonarista, a maioria de vocês que me assistem, mas a grande questão é, você acha que o Bolsonaro de hoje, depois de tudo que ele passou, porque assim, não estou falando mal do Bolsonaro, não me tome por isso, mas o cara foi só lavacado, o cara foi espancado, o cara foi esfaqueado, assim, essa última no sentido real, mas nos outros, sentido figurado. Mas aconteceu de tudo contra o cara, ameaçaram prender filhos do cara, ameaçaram prender até a filha menor do cara, ameaçaram fazer um inferno na vida do cara. Você acha que isso não impactou o Bolsonaro e que hoje ele está nas mãos do Valdemar da Costa Neto? Você quer um exemplo? Eu te digo. Matéria da Isto É, tá? Eu confirmei se é verdade ou não, e é verdade, tem um apoio do Bolsonaro. Quem é o candidato a prefeito que une Lula, Bolsonaro e Flávio Dino no seu mesmo palanque? É o Duarte Júnior, do PSB, partido do Alckmin. É, meu amigo. É o apoiado pelo PL do Bolsonaro. Sim. É o único candidato à prefeitura de capital que conquistou o apoio do PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, para eleições em outubro. A coalizão formada em São Luís é heterogênea, mas reflete a herança política deixada pelo ministro Flávio Dino do STF, né, no estado em que governou entre 2015 e 2022. Então, não é mentira, se confirma, pesquisa. Duarte Júnior é o nome que tem um apoio do Bolsonaro. Tá? Que tem um apoio do Bolsonaro. E aí nós temos também um outro nome que é apoiado do Bolsonaro. E vem cá, vocês odeiam, né? Detestam o Pablo Marçal. Alguns, né? Quem tá fechado, eu sou 100% fechado com o Bolsonaro. Se o Bolsonaro falou que é o Nunes, é o Nunes. Afinal, ele é o cara melhor pro Brasil. O Bolsonaro falou, o Pablo Marçal é mentiroso, é isso, é aproveitador. Tá, mas a gente precisa entender a regra do jogo. Vocês conhecem essa moça aqui, né? O perfil dela chama Trans de Direita. Ela tá meio nervosinha com o candidato do Bolsonaro, com o Ricardo Nunes, né? Quer que eu te escreva o que ela falou aqui? Ela escreveu o seguinte, ó. Teve gente me criticando por estar em outro partido e não estar no PL, tá? Ela é pré-candidata, já é candidata, né? A vereadora. Posso dizer uma coisa, seja qualquer partido de direita que eu tiver, eu prefiro ser expulsa, expor toda a verdade para vocês e não perder o caráter e minha índole do que me submeter a uma palhaçada dessas. Mas que palhaçada? O que está acontecendo? O que ela está falando? Por que ela está revoltada com isso? O que está rolando? Pois é, deixa eu contar uma coisa para vocês. O PL, partido do Bolsonaro, né? Ou o candidato do PL, que não é do PL, é do MDB, mas que o PL apoia, que é o Ricardo Nunes, vai trazer um presentinho para vocês. E eu queria saber se vocês apoiam essa nova candidata, a vereadora. Ah, detalhe, estão ignorando essa candidata que é a trans de direita para apoiar essa aqui.
E aí, só deixa o meu comentário. A gente sabe da importância que os vereadores desenvolvem na Câmara Municipal de São Paulo. Queria te convidar a conhecer as redes sociais da nossa pré-candidata Joyce Hasselmann e conheça mais do seu trabalho. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Joyce Hasselmann, pré-candidata a vereadora aqui em São Paulo e estou com o Ricardo Nunes. É muito importante que nós façamos uma grande construção para impedir que a esquerda chegue à prefeitura da maior cidade do país. Pessoas que votam no Nunes, me perdoe, mas que palhaçada é essa? Estou eu deitada pra dormir o meu sono de beleza bem conservador, bem de direita, e aparece uma palhaçada dessa. Nunes com Joyce e Joyce com Nunes. O que é isso? O pior, sabe o que é? É a hipocrisia, a pilantragem. A pessoa reaparece dizendo que tá ali pra tirar a esquerda. Gente, que palhaçada! E ainda tem gente que acredita. A pessoa se diz querer tirar a esquerda de lá, mas ao mesmo tempo, na prática, sempre tá colaborando com a esquerda. Sinceramente, que palhaçada. Ah, e outra coisa, não vem me julgar não. Não vem me julgar não, tá? Por quê? Porque eu defendo uma liberdade e defendo a democracia. Então eu tenho direito à minha opinião também. A opinar, com certeza. Mas eu deixo os comentários para vocês, porque eu fiquei extremamente chocada. Porque eu olhei e falei, que palhaçada é essa? Meu Deus, eu nunca imaginei. Bom, assim, sempre tive minhas dúvidas. Mas eu nunca imaginei. O comentário eu deixo pra vocês, sinceramente. E aí, você já tá preparado para ver o Bolsonaro, o Nunes e a Joyce Hasselmann no mesmo palanque? Deixa o seu comentário. E aí, você acha que realmente há uma coalizão decente preocupada com o país ou preocupada com o partido? E aí, o ponto que nós temos que discutir aqui é que isso aqui é bom. Bom, não por causa da Joyce, mas por causa desse perfil aqui, ó, trans de direita. As pessoas estão entendendo que são por ideais. Ou seja, entenderam que você não tem que estar cego a um partido. Ela falou, não estou no PL, não vou pelo PL, não confio no PL e vou brigar pelos meus ideais. Afinal, o PL mandou cartinha, mandou informação dizendo que quem não apoiar o Nunes e os candidatos que o Nunes apoia vão ser expulsos. Ou seja, o projeto é pelo partido e não pelo Brasil. Quem está errado nessa história? Você votaria na Joyce Hasselmann? De novo? Coloca no comentário só para mim saber, tá bom? Abraço, fica com Deus. Eu vejo vocês no próximo editorial.